herança, projeto de Deus. Minha família é o sonho de Deus. Olá, nós estamos aqui numa tarde especial gravando uma entrevista para o nosso programa Momento com Deus. Então, que você possa aproveitar essa entrevista incrível, inspiradora, que vai trazer, além de um testemunho, uma história para te inspirar a conquistar os seus objetivos. E a minha convidada, ela é uma amiga de muitos anos, ela se chama Margarida Araújo, é uma bênção, e ela vai trazer realmente uma inspiração para nós no nosso programa Momento com Deus. Que você possa desfrutar desta entrevista e ser muito abençoado por ela. Bem-vinda, Margarida Araújo, minha querida amiga. Oi, Andréia. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade e, na verdade, Deus me tocou e por isso eu falei com você que eu gostaria, sim, da gente ter essa conversa, de passar o testemunho que você, né, e outras mulheres fizeram parte. Ai, que bom, minha querida. Eu fico honrada por você ter, sabe, essa disposição de compartilhar essa história, de edificar todo o meu público, porque o meu público ele é constituído de pessoas do Brasil, fora do Brasil, um público fiel, carinhoso, sedento pela palavra de Deus. Então eu tenho certeza, Mar, que você vai ser bênção para todos nós, espectadores do programa Momento com Deus. Então a gente que agradece mesmo a sua disposição em estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda sempre. E agora a gente vai a falar um pouquinho da sua história. Gente, eu conheço a Margarida através da política. Olha, pasmem, eu já fui convidada para ser uma vereadora, mas eu confesso, não tenho este dom, mas pelo menos eu tenho boas amizades desse tempo. E aí nós conhecemos através do partido PRB, eu tinha lançado um livro, 2 livros na época, e os vereadores falaram, olha, eu acho que o seu público pode ser as suas eleitoras, vamos tentar. E aí eu me afiliei ao partido, mas eu acho que eu realmente não nasci para isso. Cada um tem o seu dom, e esse não é o meu. Mas eu tenho amizades riquíssimas dessa época, e a Margarida é uma delas. Então, neste momento, a Margarida vai contar para nós um pouquinho sobre a sua história, a sua infância, as suas conquistas. Gente, olha, é de a gente admirar mesmo, porque é uma história de superação, é uma história de muita inspiração. Má, conta pra gente um pouquinho da sua história, meu amor. Na verdade, eu tive uma infância, não era rica, em partes, né? Meu pai trabalhava muito, meu pai sempre foi arrendatário de terras para plantação de lavoura branca, né? Que é alimento. E a gente foi para a escola no período certinho, mas no meio dessa caminhada a gente teve uma situação. Eu perdi minha mãe e eu acredito que eu ia fazer 8 anos, coisa assim. Então esse foi um momento muito difícil. E esse é de onde parte toda a minha história, toda a minha força e toda a minha fé, né? Porque eu com 12 anos eu já trabalhava, já era contratada, já trabalhava, eu era pajem, né? Que o pessoal chama babá hoje. E nesse meio de tempo, foram muitas lágrimas, porque minha mãe me fazia muita falta em todos os sentidos. No sentido de carinho, no sentido de apoio, em todos. Não tinha um campo da minha vida que ela não me fizesse falta. E aí, foi uma caminhada longa. E se eu disser para você assim, eu encontrei muita gente ruim, eu não tive tempo para observar, porque as pessoas boas foram muito mais.
Que bom. Muito, muito mais. Eu estudava e eu me lembro que quando eu fui, hoje unificaram o curso, mas na minha época tinha ginásio, tinha colegial. E quando eu fui para o colegial, eu não poderia estudar à noite, porque precisava ter 13 anos. E eu não tinha. Mas aí, uma família que eu morava com eles, ela era professora nessa escola. Então, ela conseguiu que eu entrasse. Por quê? Porque em agosto é meu aniversário e eu faria 13 anos. Então, foi com essa base que eu fui para o colegial e estudando. O meu professor de ciências era médico e ele era dono de um hospital também na minha cidade. E qual era a cidade, Má? Qual era a cidade? Bela Vista do Paraíso, no Paraná. Nossa! É norte do Paraná. Fica a 40 minutos de Londrina. Né? E aí, então, inspirada nele e em tudo que ele ensinava, eu já estava, quando eu fiz 17 anos, eu pedi para ele se eu poderia trabalhar no hospital. E ele falou para mim, o que você gostaria de fazer? Eu falei para ele, eu gostaria de ser enfermeira. Aí ele falou para mim assim, tem uma instituição que manda profissionais aqui na cidade para dar curso, eu vou inscrever você. Aí ele me inscreveu e eu fiz o curso e comecei a trabalhar com ele, né? E, porém, eu acho que, na verdade, eu não fiquei muito tempo com eles, acho que tipo 1 ano no máximo, e eu resolvi vir para São Paulo, porque da minha mãe de criação, ela tinha uma irmã que morava aqui em São Paulo, ali na Granja Julieta. O marido dela era engenheiro, e ele era diretor de uma empresa ali na Verbo Divino, que era uma empresa de engenharia. E eu não vou citar o nome, porque de repente eu não tenho essa permissão, né? O nome da empresa. E eles moravam ali na Granja Julieta. E eu vim também, eu fiquei pouco tempo, já arrumei trabalho. E esse trabalho, sinceramente, eu não gostei. E eu acabei mudando para um outro bairro. Então, o primeiro bairro que eu morei aqui em São Paulo foi ali na Granja Julieta. Depois eu morei em Moema, na Rua Gaivotas. Ai, que chique, Moema chique. Foi, pois mas era trabalhando. E daí eu tinha uma família que era amigos desde lá do Paraná. E um senhor que eu chamava de tio, que era uma família muito querida, ele falou para mim, procura minha cunhada. E, bom, em resumo, eu acabei procurando eles, acabei mudando de lá, de sair daquele trabalho. E uma senhora, que era inquilina deles, teve um bebê. E eu fui lá visitar junto com essa minha tia e dei banho no bebê, troquei o curativo da cesariana dela e falei para ela da minha profissão e tudo mais. E ela disse para mim assim, você gostaria de entrar num hospital? Porque o hospital que eu tive o bebê é muito bom e eu amei a diretora. Bom, foi assim que eu fui trabalhar. O primeiro hospital que trabalhei em São Paulo, ele não existe mais, ele é o Hospital Nossa Senhora Abadia, que era do finado Dr. Paulo Sugaiar, né? E a dona Maria José, irmã dele, que já está com Jesus, ela recebeu 5 bolsas de estudo de uma instituição muito conhecida aqui no Brasil. E ela disse, eu vou sortear, só que uma já é sua. Meu Deus! Mas você vê, o Senhor abrindo todas as portas. Então, meu primeiro momento, eu fiz o curso, porque eu tinha feito no Paraná, mas eu fiz menor idade, eu tive que fazer aqui de novo.
Tá. Então, no primeiro momento, eu fiz um curso de auxiliar de enfermagem e fiz pela Fundação Bradesco, acho que não tem problema falar. Não tem. E fui muito abençoada, porque eu me formei ali com excelentes profissionais e meu primeiro trabalho foi no Hospital Albert Einstein, unidade do Morumbi. Que chique! Que era a nossa primeira unidade, né? Isso foi na década de 80, exatamente 1981. Que né? bem. E ali eu trabalhei por mais de 20 anos, eu fiz faculdade e me tornei enfermeira, me tornei professora na Universidade Bandeirantes de São Paulo e tive o privilégio de Deus abençoar, fiz algumas pós-graduações, entre elas, e a última que eu fiz, que eu sou gerontóloga, né? Então, eu fiz Saúde da Mulher na USP, porque eu trabalhava na Secretaria da Saúde, né? Então, foram momentos, assim, de transição, e onde eu, nessa trajetória, eu encontrei muita gente boa, mas eu tive infância somente até os 6 anos de idade. Imagino. Você entendeu? Mas eu tenho lembranças boas que meu pai, a gente morava no sítio, meu pai chegava e ele tomava banho, aí ele sentava lá fora com a gente e ele tocava cavaquinho e cantava. Então ele cantava, meu pai adorava contar história e a gente não deixava ele dormir enquanto ele não contava um monte de história. Então eu fiquei com essa parte boa, eu não quis o resto. Boa. Fiquei com essa parte boa. Não foi fácil até onde eu contei, que eu cheguei até a universidade. Isso foi determinação. Eu sabia que eu só tinha eu. Por quê? Porque eu não tinha o conhecimento do Deus que eu conheço hoje. Por essa razão, então, eu sabia que era eu e eu. Porém, mesmo nessa falta de conhecimento do Deus vivo, eu conversava com Deus. Que lindo, Mar. Ô, Mar, e assim, antes de você contar da sua conversão, que a gente quer saber como que foi, é muito bonito a sua disposição em responder à vida, porque assim, havia um fato. O fato é, a minha mãe faleceu. E agora? Agora tá tudo perdido. E aí você comenta que você foi morar com uma outra família. Então houve até uma separação com seu pai. Houve. Então, ali foi uma decisão de ou eu me afundo ou eu me levanto. E é isso que as pessoas precisam entender, que nós temos essa opção de levar as nossas emoções para um lugar que nos alavancam e não para um lugar que nos afundam. E muitas pessoas decidem se afundar, ou por fraqueza espiritual, por fraqueza pessoal, por fraqueza emocional. E aqui você está nos dando essa lição de como você decide responder para a vida vai te abrir portas ou não. E o Senhor estava cuidando de tudo. Então é muito lindo, você nos inspira mesmo a reagir à vida respondendo com vida. Porque muitas vezes as coisas não são tão fáceis, mas a gente pode decidir lutar ou morrer. Então vamos viver. Que aí a gente vive, né? São os leprosos, né? Os leprosos. Mas você sabe que a todo momento eu falava com Deus, eu chorei muito, eu era muito chorona. Eu chorei demais nessa vida. Você que bom, chorar a alma, Mai, que bom. Exato, mas essa família que eu morava, a mãe de criação, ela era uma pessoa inspiradora. Ela era uma grande mulher, ela era uma pessoa que enfrentou lutas, embora ela teve pai, mãe e tudo mais, mas ela era uma vencedora. Pra você ter uma ideia, ela era professora na minha cidade,
diretora de uma outra escola, ela ainda dava na PUC de Arapongas. Teve uma época, que na época eu não entendi o que era, ela fez uma pós-graduação também numa outra cidade, onde ela viajava na quinta-feira e só voltava no sábado. Nossa! Você entendeu? Ela, na verdade, era a renda dela que segurava a família num padrão bem alto. Você entendeu? E ela nunca falou para mim, vai para a direita ou vai para a esquerda. Eu só sabia que ela era o meu espelho. Que lindo, Má! Ou seja, Deus colocou É até uma mulher forte para te inspirar. Tudo é mão de muito, Deus. tudo a mão de Deus. Então, assim, eu olhava ela no falar, no andar, no agir, eu prestava atenção. E eu dizia para mim, eu vou precisar estudar, porque se eu não estudar, eu vou ser mais uma. Então, até às vezes, até minha filha mais nova mesmo, às vezes ela me acha dura quando eu reajo em relação a vitimismo. Eu posso dizer para você, eu tenho desprezo por vitimismo, porque eu acho que todas as vezes que eu tive livramentos, que a gente vai falar mais para frente, todas as vezes que eu tive livramentos, foi porque eu nunca quis ser vítima. Boa. Eu não sou vítima eu não sou vítima da sociedade, eu não sou vítima de destino. Eu sei que eu posso escrever o meu destino. Porque hoje, Andréia, porque hoje, aos 65 anos, eu continuo escrevendo história. Eu estudo. E eu te acompanho nas redes sociais e você sempre me inspira. Quando eu vejo você andando pelas ruas de Nova York, eu falo, Deus, essa mulher é incrível, ela é linda, ela é maravilhosa. Você me inspira muito, Má, porque você coloca meu Deus, de sonho, no lugar de que eu também posso. E quando você fala de vitimismo, o vitimismo é quando você olha para a vida e fala, coitadinha de mim. Ai, eu não posso. Ai, não dá. Eu não tenho. Essas frases de um vitimista, ele destrói futuro, destrói sonhos. Então, precisamos lutar contra o vitimismo. E há muitos vitimistas no meio do povo de Deus. Nós somos filhos, né? Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso e há vitimistas no meio do povo de Deus. É muito triste, Má. E você sabe que às vezes, no meio do povo de Deus, até quando você dá um testemunho, alguém se aproxima de você depois do seu testemunho e dá uma justificativa da situação dele, como se ele tivesse que te explicar alguma coisa. Mas eu digo, eu vou citar aqui aquela nossa amiga em comum, a dona Edna Santaniello, né? Linda. A dona Edna, ela não sabe, mas ela fez uma profecia uma vez para minha vida. Lindo! Nós estávamos entrando no Mofarrege para uma reunião e ela disse assim: os seus pés vão pisar onde você nunca ousou nem pensar. Amém. Eu não entendi nada, nós estávamos no meio da política e eu não entendi nada, só mais tarde o Espírito Santo me explicou. Né? Então, eu não gosto, eu sou bem razão, sabe? Eu sou bem razão. E eu até trabalhei um pouco isso em mim, porque o fato de você não ter tido uma infância completa, você amadurece muito cedo. Verdade. Eu amadureci aos 13 anos, quando eu tive consciência que era eu que tinha que cuidar de mim. Boa. Então, assim, eu não passei por situações que a gente vê hoje de abuso, disso. Não. Em tudo, Deus foi comigo. Eu Amém. costumo dizer que, para mim, tudo é Deus.
E se a pessoa achar é fanatismo, Não. sinto muito. Deus vai continuar sendo Deus. Amém. Mas, meu Né? amor, você falou que você continua estudando hoje, que você continua cuidando de você. E me fala, assim, você estuda o que hoje? O que você ainda continua querendo aprender? Eu faço inglês. Ai, meu amor, porque você vai muito para os Estados Unidos. As suas filhas moram lá, né? Só uma. Só Só uma. uma. Eu tenho outra casada aqui no Brasil, tenho um genro adorável Ai, e tenho uma netinha de 11 anos, que lindo. a Luísa. E tenho a outra que mora nos Estados Unidos, né? Ela foi, na verdade, para fazer um intercâmbio. Esse também é um testemunho, porque no momento que ela decidiu, com 16 anos, ela queria fazer esse intercâmbio, eu não deixei. Eu falei, eu só deixo quando você terminar a faculdade. Legal. Ela estava no colegial ainda, né? Então, nessa minha luta aí de caminhada, eu formei as duas, né? Então, uma é formada em letras, a outra é fotógrafa. Ai, que lindo. Ela é empresária no ramo de fotografia nos Estados Unidos, tem o estúdio dela e tudo mais. Mas ela foi para fazer um intercâmbio. E quando ela decidiu fazer o intercâmbio, em 2017, eu havia levado um prejuízo em 2016 de 60 mil reais. Poxa, Mar. Foi. Trabalhei para uma construtora, que depois a gente vai falar, né, dessa transição de carreira, e ela não me pagou. E eu estava num momento muito complicado emocionalmente, porque eu trabalhei muito, né, e perdi. E ela disse para mim, mamãe, lembra aquela empresa de intercâmbio? Eles mandaram para mim que estão com promoção. Eu gostaria de fazer esse intercâmbio. Ela nem imaginou que eu fosse dar aquela resposta. Eu só falei assim, você vai. Ai, que bênção! Porque aqui no Brasil a gente estava entrando numa crise. E eu já havia entrado com os dois pés devido a essa perda financeira, né? Então, daí nós fomos atrás, fomos na empresa, fomos nas reuniões da empresa, e ela começou a fazer as entrevistas, mas eu não tinha dinheiro. Só que eu havia dado um carro de presente para ela um pouquinho antes, e esse carro era zero. Estava com 25 mil quilômetros rodado. Nossa! Foi. E eu vendi esse carro. Foi com esse carro que a gente comprou mala, uma blusa de frio melhor, mais forte, porque o frio já ia começar lá em outubro. E compramos o que deu de comprar de dólar e ela foi. Glória a Deus, que lindo. Má, a sua determinação é muito inspiradora, Má. Obrigada, é muito lindo de ver. É sério, meu amor, quando você falou, daí eu quero participar do programa para contar um testemunho, eu falei, lógico, porque, olha, eu tô arrepiada, você inspira demais, Má. É lindo ver como você fala, vai. E aí Deus provê, porque é assim a fé, a gente põe o pé e Deus coloca o caminho. Exatamente. É isso. É isso. E eu só sei dizer para você que ela foi. No primeiro semestre, ela me mandava mensagem todo dia. Ai, mamãe, eu acho que eu vou embora. E eu dizia para ela, filhinha, eu imagino a sua situação, porque eu vim do Paraná para São Paulo, eu chorei 3 meses. Então, eu acho que você vai ser a mesma. Bom, e eu ia animando ela. Filha, é que tá frio, você tá acostumada com verão nessa época. Então, seu corpo fica nessa transição. Bom, fui falando. Até um dia que... Acho que tinha 1 ano que ela estava lá. Ela já estava bem mais engajada. Para você ter uma ideia, ela chegou nos Estados Unidos, 1 semana depois ela já estava fazendo a prova para tirar a carta de motorista de lá. Puxou a mãe. Tirou, passou primeiro mês, na primeira quinzena que ela estava lá, ela já estava dirigindo lá. Com 23 anos, você entendeu? E aí
ela foi fazer, ela era au pair, que é aquele intercâmbio que mora na casa, Tá. né? Uma troca de conhecimento, de idioma e de tudo mais. E tinha 2 crianças, e ela levava essas crianças para a escola, ela trazia, ela fazia atividade com essas crianças, isso em troca. E a empresa pagava muito pouco para ela. Mas ela fazia ovo de Páscoa, vendia. Ela fazia escova progressiva nas amigas. Puxou a mãe total. Só podia dar certo. Pois é, meu amor. E daí, eu só sei dizer para você que ela começou aí no final de 2 anos, terminou o intercâmbio. E ela ainda ficou 6 meses como turista, mas depois a gente fez o visto de estudante, mudou o status. E nesse meio de tempo aí ela já foi morar sozinha, e a minha situação aqui no Brasil, Deus já tinha abençoado bastante, ajudei ela a comprar o primeiro carro lá. E assim começou, ela conheceu o meu genro, começou a namorar, e eu fui lá conhecê-lo. E aí aconteceu o casamento, e é um rapaz, ele é exatamente conforme eu pedi para Deus, só que Deus me mostrou ele em sonho quando ela chegou lá. Olha, que bênção, que lindo! Eu vi, quando eu vi ele pessoalmente, eu fiquei na dúvida, mas quando a minha filha montou um painel para fazer umas fotos dele de terno para uma entrevista de trabalho. E ele tinha que fazer crachá, coisa assim. Aí era ele. Quando ele pôs o paletó, aí você reconheceu. Aí era ele. Mas eu nunca falei nada, você entendeu? Para ela, vai saber para ela. Que lindo, pá! Pois é, Déia, mas é isso. Eu só sei dizer para você que então me formei enfermeira nessa trajetória toda, morei sozinha, morei com uma amiga, né? E me casei, separei, mas aí eu criei as 2. Eu formei elas, eu sempre procurei dar o melhor ambiente possível de moradia, sustentar a escola, que não é barato, né? Então, eu não posso reclamar. Eu não vou parar para reclamar, eu casei, eu divorciei. Não, tudo foi propósito. Amém. Tudo, não é verdade? Você tem que passar o processo para viver o propósito. Verdade, meu amor. Não Princesa, e conta pra gente como você conheceu a Jesus. E aí, se você quiser, você já pode entrar no seu testemunho. Tá bom. O que você quer contar. Então, conta pra gente como você conheceu a Jesus Cristo. Olha, eu estava vivendo externamente um momento ótimo da minha vida. Eu havia acabado de comprar o meu primeiro apartamento, e eu reformei ele todo e ficou muito bonito. E só que em seguida eu comecei a ficar doente. Puxa. Foi. Eu comecei a ficar doente, fui ficando doente, e chegou um momento que eu estava com depressão. Puxa. E eu não entendia, porque até quando eu estava com as pessoas no início dessa depressão, eu estava bem, mas chegava em casa eu ficava mal. Por último, eu já fazia assim, eu ia para o hospital, trabalhava, e eu voltava para casa, eu deitava, eu só levantava no outro dia para ir trabalhar de novo. Puxa! E a minha filha, com 8 anos, ela cozinhava para ela, porque eu não fazia mais nada. Eu chegava, mal jogava o uniforme na máquina, tirava da máquina, passava um ferro e pronto. Má, e você percebe? Olha só, isso tá no seu subconsciente, porque você perdeu a sua mãe com 8 anos. E com 8 aninhos, a sua filhinha, ela não perdeu a mãe física, mas ela perdeu a mãe emocional. Então, estava se repetindo a história.
Olha só como que o nosso subconsciente, que nem você falou assim, daí a gente tem que passar, tudo vira propósito, tudo que a gente passa, o processo é para um propósito. É porque o Senhor é bom, então ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas no fundo, muitas das coisas que acontecem na nossa vida, elas nem precisavam acontecer, mas elas acontecem pelos nossos traumas, que ficam marcados no nosso subconsciente. E esse subconsciente, ele quer repetir histórias no automático. E no automático, sem você saber, você estava repetindo uma história que ficou traumatizada no seu cérebro, no seu consciente, para sua filha. Exato. E aí, graças a Deus, você conheceu Jesus, porque senão isso ia se repetindo, porque o nosso subconsciente, ele quer mandar na nossa vida, mas quando a gente torna a nossa vida consciente, a gente consegue mudar o rumo, mudar a história. Mas muitas pessoas continuam no inconsciente, e aí não querem, e aí não conseguem sair desse enredo triste que a gente acaba repetindo na vida. Mas exatamente. E nesse momento dessa situação, o condomínio era novo e tinha uma moça que ela não ia morar lá, ela morava numa casa térrea bem grande, ela não ia, e ela abriu um salão de cabeleireiro. E aí eu comecei a frequentar o salão. E ela era nova convertida. Então, naquele momento, quando eu cheguei, ela estava na brasa do primeiro amor. Ai, que legal. Ela não falava muito de Jesus, mas ela orava quando ela lavava o meu cabelo. Depois ela me contou. E aí, ela orava em mim, mas demorei. Eu demorei ainda, eu busquei espiritismo, eu demorei. E aí foi quando teve um dia que eu decidi. E aí eu fui para a praia com as meninas, e lá na praia eu não estava bem, mas mesmo assim, tudo bem. E eu estava esperando uma amiga que ia descer para ela subir de companhia comigo, com as crianças, no carro. E aí bateu na minha porta. E eu fui abrir a porta, não tinha olho mágico, eu fui abrir a porta e não tinha ninguém. E no mesmo instante, a minha perna esquerda começou a doer muito, 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 muito. Aí eu falei com a minha filha, amanhã a gente vai embora logo cedo, porque bom, em resumo, eu vim para São Paulo e eu mandei uma mensagem para ela e falei assim: Ana, amanhã segunda-feira. Eu sei que você não abre o salão, mas você aceitaria fazer o meu cabelo? Porque eu vim para a praia e eu não queria que as pessoas vissem por fora o tão horrível eu estou por dentro. E ela falou: pode vir. Mas porque ela tinha o propósito. E foi nesse meio interino que ela foi orando por mim e chegou um dia que não teve outro jeito e eu fui para a igreja. Eu cheguei na igreja, era uma reunião, falava da família, e eu que achava que o meu problema era só de saúde, eu descobri que eu tinha problema em todos os setores. Olha. E daí aí começou a luta, né, para a gente se livrar, né, de tudo. E eu só sei dizer para você, essa caminhada tem 30 anos. Glória a Deus, querida. Olha, Márcia, já era uma potência sem Deus. Sem Deus, entre aspas, porque foi o Senhor o tempo todo que foi abrindo os caminhos. Mas já era uma potência sem Deus. Imagina com o Senhor, então aí ninguém te segurou mais, né? Porque naquele momento ele era comigo, mas eu não era com ele. Exato. Né? Mas quando você está com ele, né? Aí você é o ramo que está na videira de verdade, né? Então, e eu só sei dizer para você que daí para cá Deus foi mudando a minha história, né? Paulatinamente, degrau por degrau. No primeiro momento, eu não tinha perspectiva de vida, eu ficava olhando, às vezes, lá no hospital, tinha enfermeiras que se aposentavam, e minha família é do Sul, estou aposentada, agora eu vou embora. E eu ficava pensando,
quando um dia eu vou aposentar? E eu ficava olhando aquilo tudo era mágico, sabe, na minha cabeça. E quando eu conheci Jesus, então aí a primeira coisa que Deus me ensinou foi trabalhar por conta. Olha, Má! A primeira coisa, sabe, Deus me curou. A depressão, eu fui curada em 45 minutos. Meu Deus, mas como assim? Eu cheguei no culto, 5 minutos depois estava terminando e você estava bem? Eu saí cantando. Eu achei eu perguntei qual que eu tocava aquela música e eu fui mudando a estação do rádio e achei. Estava tocando louvor, sabe? Olha, houve uma retrospectiva na minha vida, porque eu havia esquecido que aos 5 anos de idade, eu era da escolinha dominical de uma igreja assembleia no Paraná, que era de frente à minha casa. Olha, a semente já foi lançada ali. Sim. Eu tinha esquecido disso tudo. Mas olha, Má, que lindo. O Senhor já tinha te escolhido com 5 anos de idade. E aí eu fiquei perambulando por aí, foi até que eu encontrei Jesus. E logo que no primeiro ano que eu estava na fé, eu tive um diagnóstico de câncer de mama e de ovário. O médico disse que 99% eu estava com câncer de mama e de ovário. E eu, em uma semana, também me livrei dele. Porque, como eu trabalhava no hospital, eu saí dali da sala dele e fui buscar em Deus. E algumas pessoas que me conheciam já em oração, no outra semana, eu fui lá e fiz os exames todos que eu tinha feito, ultrassom de mama, ultrassom pélvica. E o meu útero estava no tamanho normal e minha mama não tinha nenhum nódulo. Meu Deus, foi uma cura total do espírito, do corpo. Eu não tinha nada. Meti o pé, continuei trabalhando, você entendeu? E fazendo o que tinha que fazer, pagando a escola das minhas filhas, pagando apartamento, pagando impostos, e continuei. E aí, eu não fui para a faculdade aos 20, né? Eu fui para a faculdade já, as minhas filhas na escola e eu na faculdade. Que legal. Né? E eu me formei, fiz a primeira especialização que eu fiz foi para eu já ter a liberdade para lecionar, né? E daí fiz as outras, continuei trabalhando na faculdade. Eu tinha, quando Deus me deu a orientação de trabalhar por conta, eu abri um home care. Olha que benção! Foi. E eu tive esse home care por 15 anos. Nossa, tá vendo? Sem Deus já era um espetáculo. Aí com a parceria do Senhor, o negócio foi que foi. Foi. Eu abri esse home care. Depois eu tive uma clínica de geriatria, né? E a clínica eu não fiquei muito tempo, porque ela tomava todo o meu tempo e eu estava sem vida e eu não podia abandonar a minha família, então eu encerrei a atividade e continuei na área da saúde, né? Dando aula, trabalhando e tudo mais. E foi até que em 2012, a faculdade estava sendo vendida, a universidade, e tinha uma pessoa na universidade, e, na verdade, antes de ser vendida, tinha um cargo. E o pessoal, eu não sabia disso, né? O pessoal havia escolhido eu para dar esse cargo, porque eu era mais antiga, e os alunos gostavam muito de mim, então esse cargo era para mim. Só que ninguém perguntou se eu queria. Detalhe, ninguém perguntou, só que eu não queria cargo, menina, eu queria voar, sabe? Ai, que lindo. Aí, ideia, essa moça, ela queria esse cargo.
uma campanha contrária sobre mim. Nossa. Mas tem um story que eu publico sempre, que ele diz assim: quando tentaram te empurrar para você cair, estavam te empurrando para o sucesso. É mais ou menos isso. Amém, isso mesmo. Olha, menina, eu fui mandada embora. Meu Deus. Em vez de ganhar o cargo, eu fui mandada embora. E foi no mesmo tempo que nós estávamos para candidata a vereadora. Ai, é verdade. E aí eu me lembro que eu chorei da faculdade até minha casa, você entendeu? Sem entender nada. Bom, eu só sei dizer para você, nesse meio interino, essa minha filha que mora em Nova York, ela estava na época na faculdade e ela olhou para mim e disse: mamãe, eu quero fazer alguma coisa que eu fique bem solta. Eu gostaria de ser corretora de imóveis. Ai, que linda! Linda, menina, dá vontade de jogar o chinelo havaiana nela, daqui lá. Esses filhos, ai. Ideia, um colega indicou, eu levei ela para uma gerente. A gerente fez toda a papelada, eu paguei. Ela nunca fez o curso, né? Foi. E aí, a gerente não saiu do meu pé, graças a Deus. Ela pegou no meu pé o tempo inteiro que eu daria uma boa corretora. Olha. O tempo inteiro ela falava isso. Imagina, eu tinha terminado, em 2010, eu tinha terminado a minha pós de saúde da mulher na USP, porque eu queria montar meu consultório. Gente! E ela aí no meu pé. Aí ela começou ali no final de 2012, no meu pé. Quando foi 2013, eu cedi. E eu comecei. E foi a melhor coisa que Deus poderia ter feito na minha vida. Por quê? Primeiro, ele me quebrou. Porque eu tenho 6 pós-graduações. Uau! E eu ganho dinheiro com um curso de 3 meses. Que bênção, Má! O meu apagou ali. Ah, voltou. Voltou. Porque o TTI, que é o curso do corretor de imóveis, ele é um curso de 3 meses. Tá. Você pode fazer, você tem prazo para fazer ele dentro de 1 ano. Mas ele... Você entendeu? E é um curso online. Eu ainda fiz numa escola muito boa e eles tinham tanto online como presencial. E eu ia presencial e online ao mesmo tempo, você entendeu? E aí eu fiz o meu curso, peguei, que eu sempre gostei de ser legalizada, né? Então eu fiz meu curso, comecei a trabalhar. No meu primeiro ano de corretagem, eu fui campeã de venda. Má do céu, você é um espetáculo, você é uma bênção. Você sabe por quê? Porque uma pessoa me humilhou. E eu entrei no banheiro, chorei e falei com Deus: Senhor, me dá o dom da venda. Amém. Quando eu faço o anúncio, eu escrevo assim: vendemos aqui. E a moça que faz publicidade para mim, ela falou assim: por que vendemos? Não é você que vende? Não é vendo? Eu falei: não, eu tenho sócio. Deus é meu sócio, então nós vendemos. Amém. Amém. Né? E aí, minha amiga, entrei nessa profissão abençoada e fui quebrada, até porque no meio, você conhece, você sabe, no meio docente, você tem um pouco de orgulho, né? O ego, né? O ego. Então, fui quebrada, Deus me mostrou. Ele me ajudou em tudo, né? Ele me ajudou em tudo, porque eu pagava minha faculdade semestral, então ele me ajudou em tudo. Mas teve um momento em que talvez o orgulho fosse me fazer me perder. É verdade.
não é? Ele cuida. Aí, nesse momento, que eu oro sempre por essa gerente, né? E foi o momento que eu entrei para corretagem. Esse apartamento que eu moro, eu comprei em 2014, né? E eu já estava na corretagem, então, pelo o meu desempenho, né? A construtora me deu um desconto muito grande, muito bom. E aí eu comprei ele, né? Tinha o outro que eu morava, que já estava quitado, então foi fácil para comprar, mais fácil para comprar aqui. E daí, minha amiga, eu venho nessa caminhada, nessa fé, e quando eu tive a segunda oferta do mal, para mais uma vez você está com câncer, eu não queria nenhuma emoção. E foi aí que eu te procurei e pedi que você intercedesse em oração por mim. Só sabia você, a médica, uma amiga da minha filha que estava me acompanhando em tudo aqui, e as outras pessoas sabiam apenas que eu tinha que repetir exames. Porque eu não queria ser coitadinha da Margarida. Mais uma vez, nada de vitimismo. Nada. Porque, Deia, se entrar emoção, a fé sai. Cabe dentro de emoção. Fé é razão, fé é inteligência. Boa. Não é? Porque você está escrito, não está escrito? Então, se está escrito, pronto. Só um minutinho. Eroaldo, querido, um barulho horrível, então Má vai repetir essa parte. Está escrito. Aí a gente continua. Está escrito. Não é verdade? Quando Verdade. um pai deixa um testamento, é a herança dele para mim. Então, eu sou herdeira desse rei. Amém. Né? Eu tenho que usar essa fé. Até porque eu não tenho muito com quem contar, né? Eu tenho que contar comigo e com Deus. Amém. Né? Porque eu não quero ser um peso para as minhas filhas, para os meus genros, né? E eu sei que qualquer coisa que eu precisar, eles estarão à disposição, mas eu trabalho, eu estou com 65 anos, eu trabalho, eu viajo para os Estados Unidos, eu vou sozinha nas minhas viagens, você entendeu? Agora eu já moro um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Ai, que gostoso. Já vai estar morando só lá. Vamos morar em saudade. Mas só lá eu não fico, não, Deia. Eu fico sempre lá e cá. E você sabe, em 2020, na pandemia, eu fiz curso de espanhol. Olha! Foi porque eu participava nesse ramo imobiliário de reuniões. E às vezes, quando ela é para a América Latina, ela é no espanhol. E você não tem como interagir. Tá. Né? Então, por mais o espanhol parece com o português, mas não parece muito. Parece, mas não é. É menorex. Mais ou menos. Mais ou menos. Tem toda a gramática deles, né? Então, eu fiz esse curso. Em 2021, tudo estava perfeito, a gente feliz da vida, porque a pandemia queria ir embora. E então, eu passei no geriatra, fiz todos os exames. E então, o geriatra pediu, entre eles, uma tomografia do corpo. E um belo dia eu estava no meu dentista e a moça do convênio me ligou e disse: Dona Margarida, nós vamos precisar que a senhora faça uma ressonância magnética porque a gente precisa confrontar com a tomografia. Aí eu sou enfermeira, né? Não adianta falar assim comigo. Não. Eu falei, o que aconteceu com a tomografia? Eu falei, pode falar, eu sou enfermeira. Ela falou assim, é que te tem uma manchinha no ovário direito. Eu falei, tá bom. Aí
fiz a ressonância e tudo mais. Aí passei no meu médico, geriatra, ele falou: a ginecologista vai ligar para a senhora mais tarde. E eu não levei, nem me preocupei, tá bom, tá bom. Quando foi no final da tarde, eu estava sentada lá dentro, trabalhando no computador, e entrou uma mensagem bem em cima assim do meu computador: a sua consulta com a oncologista marcado para amanhã às 16h30. Meu Deus. Quando aquela mensagem apareceu, o telefone tocou. Era o geriatra. Olha, eu falei: que história? Eu já fui chorando. Eu falei: doutor, que história é essa? Isso, consulta minha na onco? Aí ele pegou e falou: a sua consulta, porque 95% você está com câncer de ovário. E o câncer de ovário, Andréia, ele é criminoso, porque ele alastra, ele causa aderência no intestino. Então é muito complicado. E nós perdemos uma amiga com esse diagnóstico. Então, quando ele falou para mim assim, 95%, eu falei: doutor, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Há 20 anos atrás eu tive esse diagnóstico e era 99%. E Deus me livrou. Então, com 5%, Deus está nadando de braçada, doutor. Que lindo, Má! Foi. Mas aí ele conversou mais um pouco comigo. Agora você imagina, eu moro no 23º andar do prédio, eu moro sozinha, e o meu andar ele dá 26º. Pelo inclinamento pela inclinação do terreno, tem mais 3 pisos. Tem o térreo, o primeiro, subsolo e o segundo. Então, são praticamente 26 andares. Sim. E o cara liga e diz para você no telefone, depois da pandemia, no primeiro semestre pós-pandemia, que você quer dizer... É uma falta de preparo que não tem tamanho, né? Mas eu falei isso para ele, né? Eu falei. Verdade, mas já pensou, se você não tem fé, não tem esperança, se joga da varanda. Se joga na hora. Eu vi gente se jogar dentro do hospital. Verdade. Aí foi quando eu comecei esse processo e eu não queria falar nada para ninguém. Aí a primeira pessoa, eu estava assistindo um vídeo seu, aí eu falei: eu vou falar com a Andréia, e a Andréia, eu sei que a Andréia vai interceder. E você disse para mim, na hora me manda a hora da cirurgia, que nesse horário nós vamos estar intercedendo por você. Amém. E aí eu fui para a sala de cirurgia muito em paz. Porque, Déia, durante todo esse tempo, eu fazia caminhada todos os dias, só não fazia no domingo, mas eu fazia caminhada, eu andava 5 a 6 quilômetros. Uma amiga que mora em Nova York me indicou um irólogo, comecei a me suplementar com ele. Legal. E ele é cristão. Olha. Quando eu contei para ele tudo, ele falou, antes de eu falar que eles tinham falado, quando eu contei para ele, quando eles só pediram a ressonância, ele falou: mas não é câncer não, viu? Fica tranquila, porque mesmo que eles forcem e queira te abrir, só vai ter uma cicatriz lá. Porque os suplementos vão agir. E muitas vezes você tem um pólipo e ele fica ali, quando você toma o suplemento, ou ele já até secou, fica a manchinha. Passou. Olha. Aí eu falei: tá bom. Continuei fazendo suplemento com ele, e aí marcaram a cirurgia, queria marcar a cirurgia para outubro. Eu falei: desde quando? Vocês ligam na minha casa, falam que eu tô com câncer e querem que eu espere 2 meses? Não tô pagando INSS, eu tô pagando convênio. É muito caro.
Pode marcar. Olha, a gente vai marcar dia 9 de setembro. Isso era uma semana antes, sabe? É isso aí, pode marcar. Marcou a cirurgia, fui para a cirurgia, sabia que você estava em oração, tinha um pastor também que estava em oração por mim. E eu na igreja, eu continuei fazendo as campanhas de oração, você entendeu? E eu me lembro de um dia que eu estava na igreja e o meu lado direito fibrilou assim, mas tremeu. E aí eu falei, nossa, o celular tá vibrando. Quando eu olhei, o celular estava do lado esquerdo. Meu Deus! Aí eu olhei para o nome de Jesus e eu disse, eu tô curada. E você, quando eu falei com você, você disse, você está curada. Glória a Deus, Má! E aí eu fui para a cirurgia e eu fiz a cirurgia. Eu cheguei no quarto, eu não perguntei nada para ninguém. Eu só pedi um remédio para dor. Quando eu estou esperando o remédio para dor, entra a doutora com sorriso de orelha a orelha. Olhou para minha filha e para a nossa amiga que estava lá no quarto. Vocês já falaram para ela? Não tem nada. Aí eu fiz assim para ela. Doutora, eu falei, na verdade, eu disse que eu já sabia, né? E aí eu disse assim, doutora, e a manchinha? Ela falou, só tinha uma cicatriz. Glória a Deus! Então, Déia, esses dias eu andei orando de madrugada e o Espírito Santo disse para mim, por que você não chama a Andréia e não dá esse testemunho, até por gratidão, porque aquelas mulheres que oraram com ela, elas vão sentir muito mais forte para orar para muito mais pessoas e orar com mais afinco ainda. Né? Então foi por isso que eu acabei, né, chamando você, chamei no momento difícil e chamando no momento bom também, Déia. E hoje, Déia, eu tenho uma vida de filha de Deus. Glória a Deus, minha princesa, que testemunho lindo. E Má, é muito interessante, porque na semana retrasada eu estava falando, Senhor, eis-me aqui, usa mesmo a minha vida para a glória do seu nome, usa o programa, e você vê o Senhor tocar no seu coração, porque Má, com certeza, muitas mulheres estão te ouvindo hoje e elas serão impactadas com esse testemunho de fé, de esperança, de sair do vitimismo, de confiar. E você falou uma coisa tão importante, Déia, quando a emoção entra, a fé sai. E é verdade, porque a emoção, ela significa movere. Ela nos movimenta o tempo todo. E se a gente não tiver o comando dela, ela coloca a gente lá embaixo, no buraco. Porque quando a autopiedade entra, acabou. Você vai deitar ali na poltrona, você vai se cobrir, vai ficar ali. Então, né, você não tem mais força. Entrou emoção, a emoção entra por uma porta, a fé sai pela outra. Fé é razão, fé é inteligência. Porque está escrito, se eu leio um livro de uma pessoa que escreve não sei o que motivacional, por que eu não vou ler a palavra de Deus? E não é só isso, Déia. Não é só isso. Você tem que ser uma pessoa grata em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Se você falar para mim, o que você mais pede para Deus? Unção dobrada do Espírito Santo, o dom do perdão, o dom da humildade, o dom da sabedoria. Eu peço Deus, como está escrito em Romanos, cura-me pela mente. Amém. Para que eu tenha inteligência, para eu entender
e viver a sua palavra. Amém, amém. Que lindo, É só Má. assim. Má, eu tô emocionada, meu amor. Oh, Olha, meu Deus. que bom que você veio trazer esse testemunho. Você tá, nossa, alimentando a minha fé, alimentando a minha gratidão. E você fez eu lembrar que teve um chá de mulheres que nós estávamos na Igreja da Batista da Liberdade. E uma enfermeira, ela é uma irmã em Cristo maravilhosa, a Luzinete, ela chegou e falou assim: Déia, a nossa missionária, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas era amiga dela, uma missionária, falou: ela tá operando agora no Pérola Byton. E a gente estava na Liberdade, então todas as mulheres que estavam lá presentes, nos viramos em direção onde seria o Pérola Byton. Nós nos Oh, viramos, glória. estendemos a mão e nós oramos com tanta fé, Má, essa missionária, isso já faz mais de 5 anos, ela está curada. Hoje ela também faz um monte de trabalho missionário em hospitais, que parece que ela também é enfermeira, eu não me lembro. Mas enfim, olha o poder da oração. Então eu vou passar para as mulheres, quando for passar o nosso programa, o diretor vai avisar direitinho, eu vou fazer essa propaganda lá para o grupo das mulheres da Associação Centro da Capital. Maravilha. Vamos lá, assista, que o nosso Ministério de Oração possa se fortalecer para a glória do nome Muito, muito, muito. E aquilo, né? A depressão tem cura, Tem. a doença tem cura. Porque Tem. o que veio para mim são coisas incuráveis aos olhos humanos. Depressão, câncer, né? Mas, e outra coisa, Déia, a nossa mente, ela recebe ofertas. Todo instante. Você sente uma dor, você sente um mal-estar, você ouve algo que não agrada, mas você tem que rechatar isso tudo da sua mente. Isso. Porque se der uma dor no pé e você falar: eu acho que é alguma coisa, doença de pele. Pronto, você já deu o diagnóstico para quem queria te mandar a doença. Isso mesmo, é isso. A mente é tudo, Má. Por isso que o Senhor fala. E o Senhor fala, renova. O Senhor fala pra gente renovar a nossa mente, né? Pra gente não se conformar com esse mundo. E que nós temos a mente de Cristo. Só, olha, Má, ouvindo o seu testemunho, eu posso definir, eu posso dar um título para ele. E esse título é: você, como filho de Deus, não tem o direito de desistir, não tem o direito de se vitimizar, não tem o direito de perder para qualquer luta, para qualquer guerra. Sabe, eu te ouvindo, o Senhor todo momento fala: você é filha, você é herdeira das promessas, você é filha do rei. Ai, Má, Déia, eu sei que esse testemunho já ficou muito longo, mas eu preciso te dizer o seguinte. Tá. A gente tem que ter, como cristão, a capacidade de se autoavaliar. Boa. O ano passado, eu ouvi uma palavra sobre batismo do arrependimento. E eu estava atravessando, porque Deus, por exemplo, eu tenho filhas. Se ela começa a me tratar mal, eu jamais vou tratá-la mal. Vou orar por ela, vou buscar em Deus por ela, mas eu vou deixar ela um pouquinho, né, na dela. Isso. Então, Deus, ele é pai. E tem um momento que ele puxa a rédea de uma vez para você, para ver o que você decide. Porque eu realmente sou difícil para tomar decisão. Porque eu penso, eu repenso, eu analiso, eu sou, olha, difícil. E aí, no final do ano passado, eu amarguei. O ano passado foi um ano bem difícil e corrido, mas ao mesmo tempo a parte do trabalho não foi fácil. Toda vez que tem transição no país, você sabe como é que fica. Enfim, quando foi eu ouvi essa palavra pelo mês de outubro, final de setembro. Quando chegou dezembro, não tinha um dia que o Espírito Santo não me lembrasse dessa palavra. E eu comecei a me autoanalisar. E fiz uma análise crítica, porque eu sou crítica. E eu fiz uma análise crítica de mim. Quando foi no dia 20 de dezembro, eu peguei uma toalha de banho e eu enrolei ela
6 horas da manhã, pus dentro da minha bolsa e fui trabalhar. Aí, cheguei no trabalho, trabalhei até meio-dia, mais ou menos, fui nesse terapeuta, esse holístico, e pegar uns suplementos. Quando eu saí de lá, eu fui abrir a bolsa, ali estava a minha toalha, porque eu não tinha esquecido um minuto. Aí eu falei, Deus, hoje é 20 de dezembro, eu não posso entrar 2025 como eu estou. Não posso. E aí, ideia, eu peguei o telefone e digitei o nome de uma igreja que eu havia passado por ela quando eu morava em Interlagos. E aí, quando atendeu, o pastor falou, não, aqui é a igreja do Rio Bonito, mas ela não está no Rio Bonito, ela está na Avenida Rio Bonito. Aí eu olhei no Waze e eu estava de 3 a 5 minutos de distância. Ai, que legal. E eu perguntei para ele assim, pastor, para batizar precisa agendar? Ele falou, não. Nós estamos aqui, a hora que a pessoa chegar decidida, a gente vai batizar. E eu fui para lá. Em 3 minutos, 5, eu cheguei. Só estava o pastor e a esposa dele. Parecia 2 anjos. Humildes, pessoas maravilhosas. E ali ele me batizou. Que bênção. E para quem julga espaço, lugar, esse meu segundo batismo foi numa uma piscininha de plástico. Mas eu saí dali outra pessoa. Por que eu estou falando isso, Deia? Porque se achar que tem que batizar, não vai ficar tomando um banho toda semana, enchendo a paciência do pastor. Mas se a sua consciência está te chamando, se o Espírito de Deus está te falando, obedece. Deia, do dia 20 de dezembro até hoje, o que Deus não fez na minha vida em 30 anos, Ele fez em 6 meses. Glória a Deus, Má. Que lindo, Má. Que lindo. Você tem que passar por cima do orgulho. Exato, eu venci o orgulho. E assim, muitas vezes a gente realmente quer fazer as coisas do nosso jeito e a gente não tem a humildade de ouvir a voz do Senhor. E uma coisa que o Senhor falou para mim desde o início desse ano: filho, não decreta, filho pede. Porque muitas vezes nós estamos decretando coisas para o Senhor. Eu quero assim, eu tenho que ser assim. Não, Senhor, como o Senhor deseja. Abre esse caminho. Ter a humildade de pedir o conselho do Senhor e ouvir a voz. Então, Má, foi uma humildade, que foi uma ação de humildade que fez o Senhor Deus abrir todas as portas sobre a sua cabeça. Né? Quando você se batizou ali, você estava dizendo, Senhor, eu me rendo. Faz o seu jeito. Eu me rendo. Eu falei para ele, eu não posso mais viver como eu estou. Tanto é que eu ia me batizar e eu ia embora. Só que a seguir ia ter uma reunião. E eu fiquei ali eu assisti aquela reunião, e eu fui, e eu me enchi de alegria, e no dia seguinte eu queria ler a Bíblia, no outro dia eu queria ouvir sobre a palavra de Deus, e desse dia em diante, Deia, eu nunca mais, a única coisa que eu faço, eu tenho um contrato, e eu falo, Senhor, está nas suas mãos. Amém. Eu faço, e quando tá difícil, eu falo, Senhor, eu já fiz a minha parte, agora é o impossível, é com o Senhor. E aí ele vai. Você tem ideia, eu estava nos Estados Unidos e Deus aprovou o financiamento de um cliente aqui, que até hoje a gente está assim. No melhor banco que a gente tem. Que bênção. E eu fechei venda de lá. Nossa. Eu nos Estados Unidos, da proprietária vendedora, mas você está aí nos Estados Unidos, como que a gente vai fazer? Fique em paz. Hoje em dia tem internet. E era difícil, menina, que eu tinha que todo dia injetar fé nela, sabe? Oh, meu Deus. Mas o comprador é um homem do altar. Glória.
Deus. E ele ia todo mundo em oração. Porque Amém. no meu círculo de trabalho, só o jurídico que não serve o nosso Deus vivo. É uma pessoa maravilhosa, mas né, não é cristão. O resto todos são. E a gente faz tudo pela fé. Glória a Deus, meu amor. Que história linda. Muito obrigada. Obrigada, Deia. Você está transbordando, né? Desde o ano passado você está transbordando. Tanto é que você quis contar agora esse testemunho. Quanto tempo faz? Mas agora deu a vontade de transbordar. Agora. Então é o mover do Senhor. O Senhor está movendo. Então, glória a Deus, meu amor. A gente está muito feliz. Eu ainda quero marcar outra entrevista com você, porque tem cada coisa legal. Eu quero ouvir mais sobre os seus suplementos, para você falar para as mulheres. Então, ótimo. Vamos marcar uma nova entrevista para você fazer isso. E a gente ter você mais no programa vai ser uma bênção, meu amor. Obrigada. E quando for ao ar, nós vamos avisar, para você avisar todos. Por favor, que eu quero ver também. Vai ser uma e para quem falou que ia ser 30 minutos, hein? Você falou assim, Deia, nem 20 minutos, eu acho que no máximo meia hora, mas você vê, é tão gostoso te ouvir, tão gostoso, meu amor. Então, não deixa de testemunhar todas essas bênçãos sempre que você puder. Você sempre tem aqui espaço livre, aberto no programa. Quando você quiser, meu amor, você pode estar conosco. É uma alegria muito grande. Eu quero agradecer em nome de todo o nosso público, dos nossos espectadores do Momento com Deus. Muito obrigada por essa palavra transbordante de amor, de fé, de encorajamento. Eu estou encorajada aqui. Então, que linda! Muito obrigada, meu amor, por dedicar esse tempo nessa tarde para nos edificar tanto. Deus te abençoe e te retribua. Amém. Em dobro, e eu quero, amei, quando você tiver reunião de mulheres aqui, me avisa com antecedência. Aviso. E aí eu quero ir. Para você dar esse testemunho lindo para as nossas mulheres, elas vão amar. Meu amor, não vou te largar, não, viu? Não, que bom, que bom. Isso é bom demais, isso é bom demais. É edificante. Você falando que era maravilhoso me ouvir, eu falei maravilhoso. Maravilhoso saber que tem pessoas que tiram o tempo deles para fazer o que você faz. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, isso é, como que eu posso dizer, isso é pregar a palavra de Deus. Amém, amém, meu amor. Isso é pregar. Eu não participo de grupo nenhum, mas eu evangelizo constantemente da forma, doando material, ou eu mesmo com material no meu carro para estar distribuindo, você entendeu? E falando, e graças a Deus as pessoas, elas conversam comigo, com você, elas voltam a falar, né? Glória a Deus. É maravilhoso, meu amor. Muito obrigada mais uma vez. Deus te abençoe e que o Senhor Deus continue te abençoando para você abençoar outras vidas. E de verdade, minha princesa, não se cale. Fale o seu testemunho aonde você for, porque você é uma inspiração demais para as nossas vidas, viu? Muito obrigada. Vamos escrever um livro? Bora! Olha aqui, gente, que mulher, que empreendedora, que mulher de coragem. Eu topo, porque eu sou escritora, é a minha área. Topo. Pois é, você sabia que foi isso que Deus falou para mim? Glória a Deus. Porque faz tempo que eu penso. Ai, vamos sim, Má, vamos combinar e nós vamos fazer nossas reuniões e nós vamos fazer esse livro para abençoar muitas mulheres e todo mundo que quiser ler. Maravilha, maravilha, Deia. Deus abençoe. Obrigada por essa oportunidade de glorificar o nome de Jesus. Amém, ele foi glorificado, tenho a certeza, para a glória do Senhor tudo isso aconteceu. Recebe o nosso beijo, nossa gratidão e que o Senhor Deus realmente te abençoe em todos os seus caminhos, viu? Amém, amém. Beijo. Beijo. Herança
projeto de Deus. Minha família é o sonho de Deus.